Olá, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de inspeção de equipamentos. Certo? Como todos já sabem, meu nome é Rafael, sou professor de vocês formado em Mecânica Industrial e Naval, certo? Também sou inspetor de equipamentos e ultrassom industrial, nível 2. De maneira que nessa nossa nova jornada, nessa nova videoaula, abordaremos aqui o seguinte assunto, que é importantíssimo para todo inspetor de equipamentos, de maneira que desde já peço atenção a tudo o que eu disser, porque é um assunto que o inspetor de equipamento lida diretamente na área muitas vezes. Em todos os equipamentos ele precisa avaliar isso, que é a proteção contra a corrosão. É chamado de proteção catódica. Então, a proteção contra a corrosão, de uma forma bem abrangente, vai tratar dos tipos, de corrosão, como os senhores vão poder observar na nossa apostila, bem como as formas de corrosão e as formas nas quais podemos evitar, a corrosão. De maneira que nas nossas videoaulas serão abordadas com mais ênfase nos métodos de proteção contra a corrosão, certo? Do que a corrosão propriamente dita. Muito embora seja importantíssimo que os senhores acompanhem concomitantemente a essas videoaulas a nossa apostila, que trata diretamente sobre corrosões, sobre as corrosões, os tipos e formas de corrosão, como elas se aplicam, como essa corrosão atua dentro de uma indústria, certo? Dentro de uma refinaria de petróleo, por exemplo, bem como também há na apostila as formas de proteção contra a mesma. Minha metodologia de aula todos já conhecem muito bem. Trata-se de uma apresentação de slides com a respectiva leitura e se houver a necessidade, se porventura não ficou muito claro a leitura, entra a explicação, de maneira que nunca é o suficiente vocês verem e reverem o vídeo. Havendo alguma dúvida, procurem na nossa apostila, que com certeza essa nossa matéria é importante e também preparadinha aí para todos nós, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa videoaula. Acompanhem comigo, por favor, a nossa leitura. Primeiramente, dentro de proteção contra a corrosão, é necessário que saibamos o mecanismo de proteção. Bom, primeiramente, no que consiste, de uma forma bem introdutória, bem introdutiva, no que consiste a nossa proteção contra a corrosão? Qual é o mecanismo de proteção? Bom, eliminar as áreas anódicas da superfície do metal, fazendo com que toda a estrutura a ser protegida adquira um comportamento catódico. Bom, primeira parte. Todos nós já devemos saber que dentro de uma corrosão, por diferença de potencial principalmente, sempre vai haver um cátodo e um anodo, sendo que sempre o anodo é aquele de origem mais nobre. Então, se ele é aquele metal de origem mais nobre, ele tende a ceder elétrons para o cátodo, que é o quê? O elemento menos nobre, entre aspas, menos nobre, certo? Muito embora também a sua nobreza, só que por essa diferença de nobreza, no caso, essa diferença de potencial, é que ocorre a transferência de elétrons e, posterior a isso, a nossa corrosão. Então, o mecanismo no qual a proteção catódica ela se envolve, ela repousa nisso. É eliminar ao máximo os pontos fracos, que serão as áreas anódicas da superfície metálica, fazendo com que aquela estrutura, muito embora tenha uma nobreza, ela admita o quê? Um caráter catódico, um caráter ofensivo em relação à corrosão, de maneira que ela possa se proteger ao máximo. Sempre lembrando, gente, é claro, que quando você fala de mecanismos de proteção contra a corrosão, ou seja, proteção catódica, não significa dizer que aquela estrutura não irá oxidar. Não quer dizer que aquela estrutura não irá sofrer corrosão. Todo material metálico, todo metal, sem exceção, sofre corrosão. A diferença está exatamente em quê? No mecanismo de proteção contra tal, de maneira que você consiga prolongar exponencialmente o tempo de vida desse material antes de sofrer a corrosão. Como eu já disse aqui em outras videoaulas, até mesmo o aço inoxidável, ele oxida, certo? Muito embora de uma forma muito mais lenta do que um aço carbono,
certo? Do que um aço liga de uma liga um pouco menos. Mas todos esses metais oxidam. Bom, seguindo em frente. Isso é conseguido através da inserção no eletrólito de um elemento menos nobre que a estrutura ligada eletricamente. Ou seja, mais à frente vamos ver uma coisinha chamada anodo de sacrifício. O que é um anodo de sacrifício? Consiste em fazer o quê? Com a sua estrutura que é nobre, que você quer proteger, você coloca um material de uma nobreza superior, tornando o seu, como está escrito aqui, menos nobre. Você insere um eletrólito que lhe torna menos nobre, fazendo com que a corrosão atue sempre naquele de nobreza maior. Por exemplo, em cascos de navio, os anodos de sacrifício geralmente são de zinco, de cobre, que são de uma característica, são de uma composição química mais nobre que o aço carbono. Então a corrosão, ela se concentra, ao invés de se concentrar na estrutura de aço carbono do casco, ele se concentra nos anodos de sacrifício, que são de cobre, de zinco. Então, o que acontece no final das contas? Ao invés desse material do aço carbono sofrer a corrosão, quem vai sofrer são os anodos de cobre e de zinco, protegendo assim por mais tempo, não de vez, não permanentemente, a sua estrutura de aço carbono. Método muito utilizado com bastante eficiência para a proteção da corrosão externa do equipamento. Foi esse que eu acabei de citar. Para a parte interna do equipamento, a sua aplicação dependerá de outros parâmetros. Tipo de dificuldade de acesso para a troca dos anodos, controle da eficiência do sistema e influência dos produtos formados sobre os anodos no meio que se deseja proteger. Bom, então, olha só aqui. Quais são os parâmetros a serem levados em conta quando se trata de uma proteção catódica interna, de uma estrutura interna, certo? Primeiro aqui, tipo de dificuldade, né, de acesso para a troca dos anodos. Ou seja, se for um local de difícil acesso, você não pode colocar um anodo que ele vá se desgastar rapidamente. É necessário que você coloque um sistema de proteção um pouco mais resistente e duradouro, mesmo que isso lhe custe mais caro, certo? Controle da eficiência do sistema e influência dos produtos formados. Bom, primeiramente, controle da eficiência. Qual é o tipo de corrosão que você tem ali? Se é uma corrosão salina, né, derivada, isso acontece muito nos cascos de navio ou em ambientes que tem uma proximidade com a maresia, né, com aquele efeito erosivo oriundo do mar, né, da salinidade da água do mar. Então, dependendo de se for isso, ou se você vai trabalhar com uma corrosão ácida, que é devido à fluência, né, ao excesso de temperatura, ou se você vai trabalhar com uma corrosão eletrolítica, né, devido ao contato com água ou com outros metais. A partir de cada um desses, nós inclusive veremos à frente que para cada um desses vai haver um mecanismo de proteção catódica específico, certo? De maneira que tanto o controle da eficiência e a influência dos produtos formados, eles caminham juntos, porque afinal de contas, cada tipo de corrosão é uma causa e gera um efeito. Então, para cada um desses, os senhores vão ver mais à frente que há uma forma de proteção contra tal, certo? De maneira que, geralmente, um mecanismo ele pode ser eficiente a mais de um tipo de corrosão. Então, vamos em frente. Agora, senhores, vamos ver uma coisa importantíssima que será citada tanto aqui na nossa videoaula quanto nas apostilas, que é uma nomenclatura chamada cupom de corrosão. Afinal de contas, o que é um cupom de corrosão? Acompanhe a leitura. No método da massa de referência, verifica-se quanto o corpo de prova, certo? No caso, o cupom de corrosão, perdeu de massa em um determinado período de tempo. Ou seja, traduzindo por A mais B, cupom de corrosão não é nada mais do que aquele corpo de prova de forma que ele revelou a quantidade de massa perdida. Então, essa quantidade de massa perdida associada a esse corpo de prova, no caso proveniente desse corpo de prova, gera o que nós chamamos de cupom de corrosão. Por exemplo, qual é aquele cupom de corrosão daquele corpo de prova? Bom, ele tinha, um exemplo, 20 quilos. Ele perdeu aí de massa, ele perdeu aí de massa em
mês, certo? Um exemplo. Em um ano, vamos lá, botar um ano. Em um ano ele perdeu 500 gramas de massa. O cupom de corrosão é exatamente esse. Aquele corpo de 10 quilos perdeu 500. Então, isso é um cupom de corrosão. No caso, em outras palavras, cupom de corrosão vem a ser o quê? O quanto de massa um corpo de prova perdeu por unidade de tempo, em um determinado período de tempo. Continuando. É a mais simples de todas as técnicas de monitoração. Fato. Envolve a exposição de um cupom de peso conhecido, certo, a um ambiente de processo. Que processo é esse? Processo de corrosão. Seja por meio de aquelas corrosões que eu já falei, eletrolítica, ácida, corrosão erosiva, né, por causa de agentes erosivos. Então, esse é o tipo de ambiente de processo. Durante um determinado período de tempo. Afinal de contas, a corrosão ela é um fator de degradação metálica que ocorre a longo prazo. Ela não é da noite para o dia, ela leva um certo período de tempo, mas ocorre. Bom, o cupom é então observado visualmente para verificar, no caso de ataque, se o mesmo foi uniforme ou localizado com formação de pits. Pits, senhores vão ver mais à frente, que são pontos, né, corrosão dada em pontinhos, né, que geram na sua superfície metálica. Após a limpeza do corpo de prova, verifica-se a perda do peso, né, durante o ensaio de corrosão, subtraindo-se de seu peso original após o ensaio. Foi o que eu acabei de falar. O seu peso inicial é X, certo? Depois desse período exposto a esse ambiente de processo, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter uma perda de massa Y. Então, para a gente saber o quanto de massa ele perdeu, é necessário que você faça o quê? Uma subtração entre o peso original inicial, que era quando o corpo de prova estava isento de corrosão, e o peso dele final, que é quando depois, né, dele já estar ali no seu ambiente de processo, tudo mais, sofreu aqueles ataques. Certo? Então, por essa forma que se verifica e se tem aí o nosso cupom de corrosão. Agora temos aqui, macroscopicamente dizendo, dois métodos de proteção catódica. Primeiro, proteção catódica galvânica, né, que é por meio da galvanização, que é aquelas encagens a quente, certo? E método de proteção catódica por corrente impressa. Aí já tem a ver com uma coisa mais eletrolítica, né, uma coisa que atua mais com forças elétricas. Então vamos ver cada um. Vamos primeiro ver a proteção catódica galvânica. Primeiro, a corrente de proteção à estrutura é formada através de um anodo, no caso um metal menos nobre que a estrutura ligada a esta. Traduzindo, é aquela primeira forma de proteção catódica que eu te falei, que é o anodo de sacrifício, que ele fica lá de origem menos nobre, com a finalidade de quê? De ser a cobaia. Ela é sacrificada, né? Aquele anodo de fato é sacrificado, de maneira que o projeto prevê e espera que aquele anodo seja de fato corroído antes da nossa estrutura principal. Olha os materiais utilizados nessa proteção galvânica. Ligas de zinco, alumínio e magnésio, todos eles com origem, com uma nobreza diferenciada do nosso aço carbono. Terceiro tópico. A utilização do tipo de anodo dependerá da resistividade do eletrólito, da massa consumida e rendimento do anodo. Ou seja, dependendo de qual situação for exposta a sua estrutura geralmente externa, certo? Estamos falando aqui no caso de externa, não ignorando a interna, mas no caso da externa, dependendo a que tipo de corrosão você vai tratar ali, um desses metais aí, um desses anodos de sacrifício será o mais recomendado. Variáveis a serem monitoradas, certo? Ou seja, são variáveis como, por exemplo, o tempo de vida útil desse anodo, certo? A que tipo de corrosão ele está exposto, bem como se ele está sendo de fato eficiente, né? Com o somatório desses dois fatores, ele está sendo eficiente na sua função, que é proteger aquele metal. Composição do anodo, né? É uma coisa que a gente tem que saber do que ele é composto. Aquela liga de zinco, ela é composta de quê? E a inspeção visual do anodo, verificando dimensionalmente e a forma de desgaste, ou seja, qual é a dimensão daquele anodo de sacrifício em relação à estrutura que você está querendo
bem como a forma de desgaste que aquele anodo está sofrendo, ou seja, que tipo de desgaste você está lidando ali, certo? Potencial de proteção da estrutura, que é o que? É um somatório, né, de um total de que? Tipo de anodo, tipo de corrosão, certo? E a inspeção dimensional do anodo para verificar o tamanho ideal para que ele proteja um certo setor metálico. Então isso aí é um potencial de proteção da estrutura. E cupom de corrosão, que é como vimos anteriormente, certo? Que é aquele teste, né? Aquele ensaio que nós fazemos em um corpo de prova. Vamos agora falar rapidamente sobre proteção catódica por corrente impressa. Fluxo de corrente para proteção é fornecido através de uma força, como eu já lhes falei, eletromotriz, de uma fonte geradora de corrente elétrica contínua. Então é a famosa CC, corrente contínua, não é alternada. Na prática, em geral, se utiliza retificadores alimentados por uma corrente alternada. Prestem bem atenção. O que atua na corrente impressa é a contínua, certo? Mas a alimentação, ou seja, os alimentadores retificadores atuam por meio de uma corrente alternada. Não confundam a alimentação do sistema que gera a proteção do que o tipo de corrente utilizado na proteção. Bom, a vantagem desse sistema sobre a proteção galvânica é devido à fonte de energia ter regulagem da potencial e tensão de saída, né, da saída de função dos diferentes tipos de eletrólitos que envolvem a estrutura. Ou seja, ele promove de uma forma eletromotriz a proteção, né, catódica necessária para aquele metal. Quais são as variáveis a serem monitoradas? Potencial de proteção e corrente de drenagem. Ou seja, uma proteção catódica por meio de corrente impressa, ela tem a função de proteger o material não por meio de anodos de sacrifício, certo? Mas por causa da própria força eletromotriz. Ela evita que hajam pontos de corrosão. Muito embora é necessário que se verifique o potencial e a corrente de drenagem, porque um excesso de corrente pode danificar, pode corroer a sua superfície metálica, bem como é necessário que você tenha o devido aterramento, ou seja, é necessário que você tenha também uma variável de corrente de drenagem muito bem monitorada, certo? Como você drenar aquela energia e não fazer com que ela permaneça sempre no seu metal. Bom, ainda em proteção catódica, quais são os pontos importantes? Corrente de interferências, ou seja, qualquer tipo de corrente que interfira na nossa corrente impressa, certo? Que seja estranha à corrente prevista, certo? E a mudança de eletrólitos, que é o nosso isolamento, certo? Tem que ter o nosso isolamento elétrico. Muito embora a força eletromotriz, nesse caso da corrente impressa, ela seja utilizada para proteger o nosso material. Em geral, é aplicado em conjunto com a aplicação de revestimento. Logo, sua vida é função da eficiência de projeto utilizado no revestimento aplicado. E o projeto deve prever acesso para a mudança dos anodos no fim da vida útil. Ou seja, o projeto, como já foi dito, eles têm uma variável que é o tempo de vida útil, certo? Do seu anodo de sacrifício ou até mesmo da sua corrente ali, né? Um tempo para você desabilitar essa função. Então, tudo isso deve estar previsto aí no seu projeto. Bom, comparações, né, como não poderia deixar de existir, dos sistemas de proteção catódica. Corrente impressa. A interligação entre o anodo e a estrutura é feita através de uma fonte externa de injeção de corrente. Que corrente é essa? Contínua. Qual é a fonte que gera essa corrente contínua? A alternada, não esqueçam. Na corrente galvânica, certo? Na corrente galvânica, o anodo é ligado diretamente à estrutura através de solda ou cabo elétrico. Com certeza os senhores já devem ter visto na unidade, para quem já trabalha, um pedaço de uma chapa, como se ela estivesse destacada do resto daquele corpo, ou com cordão de solda em volta dela, né? Ou com um cabo, né? Um cabo elétrico associado a ela. Esse é o chamado de anodo de sacrifício. Bom, a corrente, na corrente impressa, é em função da tensão de saída dessa fonte, ou seja, ocorre
em função do que? Da tensão de saída dessa fonte eletromotriz. Na corrente galvânica, a corrente é a função do que? Da DDP, que é a diferença de potencial entre o anodo e o catodo, que eu já expliquei, certo? O menos nobre tende a roubar, certo, do mais nobre, de maneira que o anodo de sacrifício está ali justamente para, entre aspas, sofrer no lugar do aço carbono, que é o metal que a gente quer proteger. Bom, quais são as vantagens da corrente impressa? Pode fornecer grandes quantidades de corrente de proteção, de maneira que ele consegue, por uma forma mais abrangente, né, proteger a sua superfície metálica. Melhor controle das correntes de proteção, porque afinal de contas, quando você tem um controle da geração de corrente contínua, você acaba tendo o melhor controle de quê? Do setor, do ambiente de proteção. É eficiente para estruturas nuas ou pobremente revestidas, ou seja, aquelas estruturas que não têm um bom revestimento metálico, né? Um revestimento anticorrosivo. E é eficiente também para estruturas sujeitas a correntes de interferência. Como eu já lhes disse, uma corrente eletromotriz que é estranha à corrente impressa, ela pode sim causar uma corrosão elétrica, né, na sua superfície metálica. Quais são as desvantagens? Bom, custo de manutenção é extremamente maior que o galvânico, afinal de contas há um gerador de força ali consumindo energia elétrica. Requer, justamente porque, né, está aqui escrito, requer um suprimento de alimentação externa, o que implica dizer consumo de energia, como eu acabei de dizer, e pode causar interferências sobre outras estruturas metálicas enterradas nas proximidades. Certo? Ela pode afetar eletricamente essas outras estruturas. Por fim, temos aqui a corrente galvânica, certo? Quais são as vantagens? Não requer suprimento de alimentação externa. Ótimo, certo? Ela não gera esse custo. Baixo custo de manutenção, só é necessária a manutenção para quando for trocá-la. Raramente causa interferência sobre outras estruturas metálicas enterradas nas proximidades, justamente porque não tem atuação de nenhuma força eletromotriz. E baixo custo de instalação, somente é necessário ali a aplicação dela ou com aquele cabo elétrico ou com o cordão de solda para acoplar. Quais são as desvantagens? A quantidade de corrente fornecida à estrutura é limitada pela pequena diferença de potencial do anodo para o catodo, certo? Bem menor. Alto custo quando as estruturas são muito grandes, ou seja, já deu para perceber que quanto maior a estrutura, na mesma proporção deverá ser maior o seu anodo de sacrifício. E não são eficientes para estruturas sujeitas a correntes de interferência. Porque acontece, a única coisa na qual se fundamenta a corrente galvânica é na diferença de nobrezas, na diferença de potencial entre os elementos, o catodo e o anodo, de forma que sempre um vai ter que perder. Quando a corrosão é feita por correntes de interferência, ela não tem como atuar, ela não tem como ser eficiente, porque nesse caso ela não se trata mais de uma proteção por diferença de potencial. Entendeu? Ali já está havendo um quê? Uma interferência elétrica, de um potencial elétrico. Certo? Bom, senhores, e no mais, ficamos todos por aqui. Espero que todos tenham fixado bem essa nossa primeira videoaula, nessa parte introdutória. Certo? De maneira que recomendo que os senhores estudem bastante essa videoaula aí, para que possa ficar fixado na nossa mente aí os princípios básicos da corrosão, certo? Então, no mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.